O Clube do Remo já tem uma meta, já tem alguns objetivos a serem traçados para essa temporada de 2026, alguns inclusive a curto prazo, porque o clube precisa de uma estrutura mínima para poder desempenhar as suas atividades visando a Série A. A gente vai repercutir a entrevista do presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, lá no Bom Dia Pará, e também vamos falar sobre atletas que podem renovar com o Clube do Remo para a temporada do ano que vem. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos. Se puder também, hype o vídeo, arrede para o lado dos comentários e clique em hypar, que isso ajuda muito também para que a gente possa ser sugerido para outras pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Bem, vamos falar então, né, sobre essa entrevista do Tonhão ao Bom Dia Pará, onde ele falou justamente sobre um dos grandes objetivos dessa temporada que vem, é a construção do centro de treinamento, que faz parte daquela estrutura necessária para o clube poder trabalhar. Eu falei sobre isso no podcast do Chaves Remista há um tempo atrás, inclusive algumas pessoas até interpretaram de uma maneira equivocada o que eu disse, mas eu falei que o Remo precisava fazer urgentemente a estruturação do seu CT, e esse acesso para a Série A com os recursos que vão chegar no clube, vai possibilitar essa estruturação num tempo mais rápido. Isso porque o Remo agora corre contra o tempo, né? Tem pouco menos de 2 meses antes da estreia na Série A, porque a Série A vai começar lá no dia 28 de janeiro, então começa daqui a pouco. Então, o Remo tem aí esse tempo para poder correr atrás ali de algum avanço, né, o Remo que já está fazendo algumas obras, né, se não me engano já está fazendo 2 campos lá no CT, mas precisa construir uma estrutura lá. No caso, o próprio Tonhão disse que vai construir um NASP lá no CT, justamente para poder fazer ali aquele trabalho de fisioterapia, aquele trabalho de acompanhamento, de recuperação de atletas, um trabalho que inclusive é feito com muita excelência ali, sob o comando do Dr. Jean Clay, né? E paralelamente a isso, o Tonhão coloca, né, nessa condição, objetivos maiores dentro do Clube do Remo e tá certo. Tem que pensar em disputar competições internacionais. Se o Remo conseguir beliscar uma Sul-Americana, gente, vai ser maravilhoso. Mas a princípio, o principal de tudo é permanecer na Série A. Ponto. Se vier a vaga para a Sul-Americana, maravilha. Maravilha. Mas o Tonhão tá certíssimo, porque se você pensa na disputa de uma competição, se você tem essa ambição, você acaba puxando o time para ficar ali na parte mais acima da tabela e ficar ali distante da zona de rebaixamento, né? Que é justamente aquilo que a gente não quer. O clube planeja montar um elenco com um perfil compatível para a Série A, ou seja, competitividade e estrutura à altura da exigência da divisão. A folha do Remo nesse ano girou em torno ali dos 5 milhões de reais, salvo engano, e a tendência é que essa folha dobre, vá para um valor de 10 milhões de reais. Inclusive, o Tonhão negou aí a previsão de um orçamento de 250 milhões, porque o orçamento para o próximo ano deve ser algo em torno dos 150 milhões, é aquilo que a gente falou no vídeo anterior aqui no canal, né? Ou seja, 100 milhões a mais do que esse ano. Esse é o orçamento que o Clube do Remo vai ter ali previsto para a próxima temporada. Pode ser mais, pode ser menos, mas é o valor previsto. E claro que para isso tudo o clube precisa ser administrado com muita cautela, com muito cuidado, considerando aí os altos custos que se tem com relação à disputa da Série A, né, onde os clubes têm orçamentos maiores, né? Por exemplo, o Flamengo, se não me engano, tem mais. A folha salarial do Flamengo acho que é mais de 30 milhões de reais, gente. Imagina. Né? Imagina. O Juventude tem uma folha aproximada ali de 2 milhões. Olha só a disparidade, né, que existe entre os orçamentos. Além disso, o que o Tonhão também falou nessa entrevista lá, o Carlos Ferreira, inclusive um abraço para ti, Carlos Ferreira, é que o clube pretende priorizar campeonatos de alto valor, como a Série A e a Copa do Brasil, usando um time mesclado nas demais competições, no caso, o Campeonato Paraense e a Copa Norte. Isso, gente, o que significa? Significa que o foco do time vai ser realmente a Série A, vai ser ali a Copa do Brasil, na Copa do Brasil que o Remo vai jogar a partir da 5ª fase ali, já quase próximo das 8ª de final. Então o Remo tá certo, ele tem que pensar assim mesmo.
E a gente já tinha até falado sobre aqui que o Remo de fato iria fazer isso, iria pegar um time, vamos lá, mesclado ali com o terceiro escalão e atletas da base para disputar as competições regionais e iria priorizar a disputa da Série A, da Copa do Brasil, com seu time principal. É um movimento que algumas equipes da Série A já fazem, né? Equipes, por exemplo, Flamengo, Botafogo, colocam seus atletas da base para disputar os primeiros jogos dos campeonatos regionais, do Campeonato Carioca, no caso, e aí depois coloca o time principal ali. É uma manobra que se tem para poder priorizar as competições. O Remo fatalmente vai ter que fazer isso. Vai ter que priorizar ali o Campeonato Brasileiro. Agora, sobre essa montagem do elenco, o Tonhão já está, inclusive, tratando algumas renovações de contrato. Agora vamos entrar nessa parte aí das renovações, porque o time está realmente aí focado em segurar algumas peças que foram fundamentais para o acesso. Por exemplo, Marcelo Rangel e Pedro Rocha. Esses dois atletas possuem contrato até o final deste ano e há interesse dos dois lados para a renovação de contrato. No caso do Pedro Rocha, inclusive, é um dos salários mais altos do Remo nesse momento, mas existe uma possibilidade muito real de renovação de contrato. É claro que isso depende muito das conversas, do que vai ser tratado, do que vai ser falado. Com relação ao Marcelo Rangel, também está caminhando sem nenhum problema essa renovação aí de contrato. Acredito que isso deve acontecer nos próximos dias. Lembrando que os atletas estão em férias agora nesse momento, então os seus empresários estão cuidando aí desses detalhes contratuais. Outros atletas que devem permanecer no Remo: Pavani, o Jaderson, que tem contrato até 2026, o William Klaus. Parece que ele teve um momento meio turbulento agora nesse finalzinho de temporada, mas ao que tudo indica, ele vai permanecer no clube do Remo. O Nico Ferreira tem contrato também com o clube do Remo e alguns atletas já estão ali sofrendo algumas sondagens de outros clubes, como por exemplo o Marcelinho. O Marcelinho está recebendo sondagem da Chapecoense, do Guarani, né, para poder ir para esses clubes. Mas há também o interesse do próprio Marcelinho de permanecer no clube do Remo. Isso é uma possibilidade real. E, para encerrar, Guto Ferreira, gente. Guto Ferreira vai renovar o seu contrato com o clube do Remo. Isso já está praticamente certo. Só estavam entrando em detalhes contratuais, né? A questão de reajustes de valores, o que é, claro, totalmente normal nesse processo, mas ele vai renovar com o clube do Remo. O Guto Ferreira vai ser o técnico do clube do Remo nesse início de temporada, vai renovar e vai permanecer no Remo. Então, o Remo tem uma espinha dorsal interessante, né? Fora outros atletas aí também que estão dentro do clube do Remo. O Remo tem uma espinha dorsal interessante e vai começar a analisar ali as possíveis peças, quem é que vai permanecer, quem é que não vai permanecer. Tudo vai depender do planejamento. Inclusive, antes da gente fechar aqui, vou falar do Marcos Braz, porque o Marcos Braz também está sendo sondado por outros clubes para ser executivo de futebol. O Marcos Braz que está trabalhando também nesse processo de renovação dos atletas, ele tem contrato até final de dezembro, então ele está trabalhando nesse processo. Não se sabe se ele vai permanecer, mas há um interesse do clube que ele permaneça para a Série A. Agora, eu quero saber a tua opinião, torcedor azulino. O Remo está certo em priorizar o brasileiro e disputar o Parazão com um time mesclado, com um time misto? Você concorda com esse planejamento do time para a temporada de 2026? E na tua opinião, quem é do clube do Remo agora que o Remo tem que renovar e que o Remo não tem que renovar? Coloca aqui embaixo nos comentários e, por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos. Hype o vídeo também, que é importante. E, por favor, se inscreva, porque a gente está bem próximo da marca de 50 mil inscritos. Eu conto muito com o teu apoio, conto muito com a tua colaboração para que a gente chegue logo nessa marca tão importante aqui para o canal RS Live Esportes. Valeu, tamo junto e até a próxima!